Se tem uma coisa na minha vida que eu me arrependo amargamente, é de ter voltado para minha cidade do interior. Eu sou do interior de Minas Gerais e eu morei em São Paulo muitos anos, né? Fui com meus pais e em 2021, quando meus pais decidiram, né, voltar, foi na época que eu me separei, que eu era amigada, eu tive um relacionamento lá durante 8 anos, né? E, e aí a minha mãe me convidou a voltar com ela, né, pro interior. Porém, eu me arrependo muito, gente, muito, entendeu? Porque, ó, eu vou dar um conselho para vocês, tá? Se vocês saíram da cidade de vocês, né, e pretendem voltar pro interior, se vocês moram na capital, em uma cidade grande, né, maior do que a cidade que vocês nasceram, só voltem quando vocês estiverem muito bem, mas muito bem mesmo financeiramente. Não voltem se vocês não tiverem, assim como eu voltei, né? Fui uma pessoa muito burra por muitos anos. Eu não tive educação financeira, não entendia nada sobre dinheiro. Fui muito burra. Então, se vocês não tiverem uma reserva de emergência, se vocês não tiverem um bom dinheiro mesmo, sabe? Para, se vocês não tiverem estabilizados financeiramente, não voltem, gente, não voltem mesmo, porque vocês vão se arrepender. Eu fiz isso, né? Eu voltei em 2021 e foi a pior besteira que eu fiz, entendeu? Porque eu já tinha me adaptado lá em São Paulo. E quando eu voltei, gente, foi um choque, assim, sabe, de realidade. Porque eu já tinha me acostumado lá. E no interior, em cidade pequena, né? É tudo diferente, gente. Tudo. Transporte. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Transporte. Se você não tiver o seu próprio meio de transporte ali, uma moto, pelo menos, né, que a maioria tem no interior, você vai andar a pé ou você tem que comprar uma bicicleta. Eu voltei sem nada, por burrice minha, né? Eu fui muito burra durante muitos anos. E na cidade grande, você tem o transporte público, né? Você coloca ali, você tem um bilhete único, em São Paulo tem um bilhete único, você coloca crédito no seu bilhete e você roda, você vai longe, entendeu? Ok, tudo é pago na cidade grande. Mas quem disse que na cidade pequena também tudo não é pago? Nada é de graça, entendeu? Porém, na cidade grande, eu vejo que tem mais, por experiência própria, tem mais, eu não diria mais fácil, as coisas são mais acessíveis. Vocês conseguem entender, gente? É tudo mais acessível. Tem perua, tem trem, tem metrô, tem ônibus, sabe? É tudo mais fácil. Quando eu voltei, eu levei um choque de realidade, sabe? Porque eu não tinha nada. Primeiro eu fui morar, né, lá na roça com minha mãe, que eu já contei essa história. A gente não deu certo, morando juntas, né? A gente começou a brigar demais. Fui para a cidade que eu nasci, né? É uma cidade bem pequenininha, porém lá não tem emprego. O emprego que tem, os empregos que tem, paga muito pouco, mas pouco mesmo. Eu morei na cidade que eu nasci, né? Porque assim, gente, eu nunca morei. Quando criança, eu nasci nessa cidade e só que eu sempre morei na roça, entendeu? Eu só fui pra cidade pra nascer mesmo, lá no hospital, e depois minha vida continuou na roça. E aí, gente, fui morar nessa cidade, né? E eu morei lá por um ano. E adivinhem quanto que eu ganhava, gente, durante um ano? Eu ganhava meio salário, entendeu? Meio salário. E a maioria lá dos lugares, né, paga pouco. E eu confesso pra vocês, gente, que eu me arrependi demais, entendeu? Depois de um ano nessa cidade, que eu, né, tô falando pra vocês, que é uma cidade muito pequenininha,
eu vim para essa cidade que eu estou atualmente, né? É uma cidade um pouquinho mais desenvolvida, porém é cidade pequena também. É só um pouquinho maior do que a cidade que eu estava antes. São cidades vizinhas, tipo, são 30 minutos, né, de carro. Porém, aqui até é um pouquinho, né, entre aspas, um pouquinho mais evoluída, tem mais oportunidades de emprego, porém, os aluguéis aqui estão muito caros, né? E, e assim, gente, eu me arrependo demais, sabe? Não gosto do clima daqui, é um clima muito quente mesmo. Eu, eu já tinha me acostumado com o clima de São Paulo, entendeu? Eu prefiro climas mais frios, mais frescos, e aqui é muito quente, sabe? Muito quente mesmo. E foi muito difícil para me adaptar, sabe? No começo, muito difícil mesmo. Hoje em dia eu já estou um pouco mais adaptada, né? Não estou feliz aqui, mas eu já me adaptei um pouco, já comprei uma bicicleta para me andar, porque antes eu andava a pé, sabe? Para todo canto, no sol quente. E o conselho que eu dou para quem mora em cidade grande, não voltem para o seu interior se você não tiver com a sua vida financeira muito bem estabilizada, tá? Porque eu paguei por isso. Eu paguei pelas burrices que eu fiz, que eu cometi, né, durante esses anos, de não ter, né, me preparado, gente, me preparado mesmo, financeiramente. Não tenho, não voltei, né, com uma reserva de emergência, não voltei com nenhum dinheiro guardado, sabe? Não, eu fui muito burra, essa é a palavra, fui muito burra durante esses anos, entendeu? E eu não me envergonho de falar sobre isso, gente. Sabe por que eu não me envergonho de falar sobre isso? Porque eu me arrependo, mas não me envergonho de falar sobre, porque isso pode ser que ajude outras pessoas, né? Que talvez ainda está na fase aí jovem, né? Dos seus 20, 19 anos, para que essas pessoas não façam burrice, entendeu? E a vida não é só farra, tá, gente? A vida não é só gastar. Você tem que começar a guardar um dinheiro desde jovem. Se você tem um sonho, né? Se você deseja ter uma profissão, você tem que investir e estudar, entendeu? Para no futuro você não ficar como eu estou, entendeu? Eu nunca soube o que eu quis ser. Eu nunca sonhei em ser, em ter uma profissão assim que eu já falei no outro vídeo. Eu nunca, eu nem sei o que eu quero ser. Eu nunca soube que eu queria ser, entendeu? Por isso eu tô nessa situação. E para piorar, né? Eu voltei pro interior. E eu sinto que as coisas aqui são bem mais difíceis, entendeu? Para mim, cidade do interior não é 100% ruim. Claro que tem suas, né, partes boas também, né? Porém, gente, eu prefiro cidade maior, entendeu? Acho que as pessoas são menos fofoqueiras. Fofoqueira tem em todo lugar, né? Mas cidade do interior, as pessoas são mais fofoqueiras, entendeu? As pessoas te observam mais o que você veste, o que você deixa de vestir. Por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu percebia que ninguém tá nem aí se você tá com roupa velha, se você saiu de Havaianas para ir no supermercado, se você tá com roupinha mais fuleira, entendeu? Ninguém liga, sabe? Ninguém tá nem aí. Já em cidade do interior, o que eu observei é que as pessoas elas te analisam muito, sabe? O que você veste, enfim, vocês estão entendendo, né? As pessoas elas te observam mais se você tá com roupa velha ou se você tá com roupa nova. E assim, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu, eu não teria voltado para o interior, não teria voltado. Eu teria continuado a minha vida lá em São Paulo mesmo, né? E teria seguido minha vida por lá mesmo.
Eu tenho muita vontade, nesse momento, de ir embora da minha cidade que eu tô morando. Porém, eu tô sem saída, sabe? Eu tô me sentindo sem saída. Quando a gente tá, assim, muito desesperado, a gente não consegue ver, encontrar soluções. E eu tô nessa fase, eu tô nesse momento da minha vida. Eu não consigo, entendeu? Qualquer hora eu vou surtar e nem sei o que eu vou fazer. Vou sair, vou pegar minha mochila com roupas e vou embora. Brincadeiras à parte, gente. Mas essa é a vontade que eu tenho, sabe? Pegar só minha mochilinha com algumas peças de roupa e sair andando, pegar carona com alguém, sei lá, com algum caminhoneiro e parar em outra cidade, sabe? Eu não gosto de morar aqui na minha cidade, nessa cidade que eu estou atualmente, né? Não gosto de morar aqui, não me sinto bem, sabe? Eu sinto que não tem nada a ver comigo, não gosto. Tudo é mais complicado, as coisas não são acessíveis. É, não, não gosto. Prefiro cidade grande. Cidade grande, você vai longe, ninguém sabe da sua vida, sabe? Ninguém quer saber da sua vida, ninguém sabe, ninguém quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. Existe fofoca. Todo lugar tem pessoas fofoqueiras? Tem. Porém, eu percebo que é menos, sabe? Ninguém tá nem aí pra você, como na cidade do interior. Mas o que mais me pega mesmo, gente, é a parte financeira, sabe? Eu acho que, principalmente, gente, nessa cidade que eu tô, os aluguéis estão caríssimos. Não sei por quê, o que esse povo tem na cabeça, mas os aluguéis aqui tá muito caro, entendeu? Não tem, sei lá, são coisas assim inexplicáveis. Uma cidadezinha fuleira do interior com aluguel caríssimo. Aqui não é uma grande metrópole, entendeu? Se fosse, né? Acho que nem em São Paulo tá assim os aluguéis. A gente encontra aluguéis mais em conta, sabe? Mas, enfim, gente, olha, o conselho que eu dou para quem mora, né, em cidade grande, que é do interior e foi embora morar em uma cidade maior, não façam a besteira de voltar sem um bom dinheiro mesmo, não é dinheirinho, sabe? Um bom dinheiro mesmo, para que vocês possam viver em paz, tá, gente? Porque se vocês voltarem sem grana nenhuma, igual eu voltei, vocês vão se arrepender, sabe? Vocês vão se arrepender muito, porque o interior não é essas mil maravilhas que todo mundo fala, não, tá? Pra mim não tá sendo, não é, entendeu? Então eu me arrependo muito de ter voltado pro interior, pro meu interior, né? Interior de Minas Gerais. Então, o meu conselho de hoje para vocês, tá? Só voltem para o interior, onde vocês nasceram, com uma boa grana no bolso, tá bom? Porque se vocês voltarem, como eu voltei sem nada, vocês vão se arrepender. E é isso.